Mas é um fato que a riqueza do ponto de vista tático e de orientação de jogo que o Diniz sempre passa para os seus jogadores é maior, é bem maior do que a média que a gente está acostumado a ver nesses intervalos. Como será o Corinthians do Fernando Diniz? Muito preocupado em fazer uma certa média com a torcida, né? Aquela declaração de que ele ficou esse tempo todo de carreira para chegar num clube desse tamanho, tendo trabalhado no Santos, no São Paulo, 2 vezes no Fluminense, no Atlético Paranaense, no Vasco, no Cruzeiro, na Seleção Brasileira. Peraí. Aí, realmente, isso aí é assim, o torcedor do Corinthians que embarca nessa aí é do mínimo ingênuo. Diniz não é aquele técnico que na hora que tem essa parada ele fala: não vamos dar mole pros caras não, hein? Isso, vamos lá. Pega. Quer dizer, ele tem muito conteúdo. Você pode não gostar do conteúdo, você pode achar que isso não dá certo no futebol. Cada um tem a sua ideia sobre o que dá certo e o que não dá certo. Salve nação, rapaziada, o Mauro César Pereira se rendeu ao Fernando Diniz, pessoal. O Mauro César Pereira fez uma excelente análise sobre o jogo do Corinthians, aonde o Corinthians ganhou de 2-0 do Platense, pessoal, na Copa Libertadores. Rapaziada, antes de nós ver a análise do Mauro César Pereira sobre o Corinthians e o Fernando Diniz, deixa aquele like, se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, certo? Pessoal, se puder hypar o vídeo, fica do lado dos comentários e é de graça e eu vou ficar muito agradecido. Dá uma atenção na análise do Mauro César Pereira sobre o Fernando Diniz e principalmente o time do Corinthians. Posse de bola você tem? Se tem uma posse de bola, você não cria nada, você é vulnerável defensivamente mesmo estando na posse, do que adianta? O grande problema do Diniz no Vasco era um time muito vulnerável, o time teve mais derrotas do que vitórias. Isso é impressionante, sendo que o Vasco contratou vários jogadores, né? Inclusive a pedido dele, né? O caso do Brenner, por exemplo, que jogou com ele no São Paulo, e ele pediu, o Vasco contratou, entre outros, né? O Verratti foi para o banco, né? Acabou que foi embora do Vasco da Gama, foi para o Paraguai, para o Cerro e tudo mais. Acho que o jogo de ontem não serve de parâmetro. Ele mal treinou o time, teve 2 dias e preparou a equipe de uma forma até adequada para o confronto. Como você falou, menos posse de bola, o time fez jogadas em transição, conseguiu os gols, tem mais qualidade, aproveitou as chances criadas, finalizou com perigo mais vezes do que o time argentino, apesar das boas defesas do Hugo, que debaixo das traves tem os seus dias de bom goleiro, né? O problema do Hugo é a falta de consistência, né? E o jogo com os pés a gente não viu ainda. É uma situação que acho que vai se apresentar em algum momento, que vai exigir mais do goleiro do Corinthians. Acho que o mais importante é que, além de vencer na Libertadores, ganhou uma certa tranquilidade para o jogo de domingo. Se ele vai com uma derrota fora de casa, 10 jogos sem vencer, o empate mesmo que fosse, seria um peso maior nas costas do elenco, que foi retirado com essa vitória. Acho que foi uma boa estreia, um bom jogo, mas não dá para ter ideia do que vai ser o time dele, porque mal houve tempo, né? Mal houve tempo. Foi mais uma emergência, uma adaptação ali e tal, em função daquilo que ele já encontrou, do que um time com a assinatura dele. Agora, como é que vai ser essa assinatura, a gente vai ver mais adiante, né? Essa é a grande questão. O tempo é muito curto entre a saída do Vasco e a chegada ao Corinthians para uma dita reciclagem, uma mudança de perfil radical por parte do técnico, mudar os seus conceitos, a forma de trabalhar, de pensar, de encarar um jogo de futebol. Vejamos o que ele vai conseguir mudar, se é que ele vai mudar, porque é preciso mudar. O que aconteceu no Vasco foi um trabalho ruim, mesmo tendo chegado à final da Copa do Brasil, que são aquelas coisas das Copas, de mata-mata, ganhando os pênaltis, vai avançando, e no final acabou até perdendo o título, né? Mas se você olhar com atenção a qualidade do que foi apresentado, foi um futebol aquém, o Vasco com um time melhor do que aquilo que vinha sendo apresentado. O que ele vai conseguir mudar nesse pouco tempo? Essa é a grande questão, a grande pergunta, mas nem é domingo o jogo para avaliar isso, nem será no domingo, acho que é mais adiante, que a gente vai poder ver como será o Corinthians do Fernando Diniz. Muito preocupado em fazer uma certa média com a torcida, né? Aquela declaração de que ele ficou esse tempo todo de carreira para chegar num clube desse tamanho, tendo trabalhado no Santos, no São Paulo, 2 vezes no Fluminense, no Atlético Paranaense, no Vasco, no Cruzeiro, na Seleção Brasileira. Peraí. Aí, realmente, isso aí é assim, o torcedor do Corinthians que embarca nessa aí é do mínimo ingênuo. Claro que ele está fazendo uma média, ainda manda um vai Corinthians, já foi dada coletiva. Ele está bem político, né? Tentando ser simpático à torcida, mas isso não adianta. Se não jogar, se não funcionar, não adianta. Mas para início, acho que serve para seduzir parte da torcida, que o torcedor gosta muito disso, de ouvir aquilo que ele gostaria. Rapaziada, os apresentadores da linha de passe da ESPN fizeram uma excelente análise sobre o técnico Fernando Diniz. Dá uma atenção.
O que eu acho que é a questão principal é a interrupção do fluxo do jogo. Isso sim deveria ser discutido, porque independentemente dos jogadores precisarem se hidratar ou não, Mas é por isso que eu estou falando, tá? Não, porque está parando o jogo sempre. Eu suspeito que fisiologicamente a hidratação tem a ver com o calor, claro, mas tem a ver com outros fatores também que independem se está chovendo, se está frio e tal. Mas tudo bem. O problema é o jogo que foi criado para ser disputado com uma certa dinâmica e agora foi picotado. Os técnicos vão gostar disso. Se fizer uma pesquisa entre os técnicos, eles serão favoráveis. Outro dia, acho que o Abel foi perguntado, acho que foi o Abel, não sei. E, assim, de fato, se manifestou a favor. Há times por aí que forçam as paradas médicas. O técnico reúne os jogadores e tal. Na Inglaterra isso acontece direto. Para orientações, sim. Mas, no fundo, para efeito do que é a transmissão de futebol, tem o seu valor, que é esse tipo de áudio que a gente percebe. E com o próprio Diniz, às vezes, pode dar problema. Na época dele no Vasco, deu problema. A forma como ele tratou os jogadores. Porque se não houvesse um microfone ali e a imagem estivesse de longe, teria dado para perceber que ele estava dando uma senhora bronca em alguém, mas não o que foi dito. E ficaria por isso mesmo. Afinal de contas, o futebol é um meio em que não se pede por favor. Né? Mas, no caso das instruções, e hoje tinha um treinador tentando resolver problemas que ele não podia resolver com base na carga tática que ele passou, porque não deu tempo, ele tentou ajustar ali. E esse último comentário dele para o Gabriel Paulista, eu acho que é a coisa mais importante de tudo que ele disse ali, que é no sentido do Gabriel prender a bola para que o jogador salte a marcá-lo, porque se ele está livre e solta, ele não faz essa vantagem ser aplicada. Ele só faz quando o jogador se aproxima dele e a bola entra em algum espaço onde não há um adversário e o Corinthians pode progredir. Então, mas o legal... Tem menos um. Fala aí, Marra. Não, e aí fica com um a menos para acompanhar a jogada. Exato. Porque ele atraiu é um princípio básico do Diniz. O que a gente ouviu, né, o tal do dinizismo, o que a gente ouviu nesse intervalo é muito da ideia dele, do que a gente está acostumado a divulgar como uma ideia dele, como uma preocupação primordial dele. Mas a mim, assim, o que chama atenção e que eu acho sempre muito legal quando a gente ouve o Diniz, e aí tudo bem, de novo, os caras que odeiam o Diniz vão continuar odiando por toda a vida, mas o que eu acho legal é que, assim, na hora que a gente vê o Diniz parando para esses intervalos técnicos, chamemos como quisermos, é sempre assim. É sempre muita informação, que a gente pode até discutir se faz sentido ou não nesse momento, mas é sempre assim, a orientação de como tem que sair jogando, como o jogador tem que se posicionar, tem que se aproximar, a orientação específica para um jogador específico. Então, você percebe que ali... que ele comunica bem tem ali, muito, mas sabe? Acho que assim, até independentemente da qualidade da comunicação, do que deve ou não ser comunicado nesses intervalos, o Diniz não é aquele técnico que na hora que tem essa parada ele fala: não vamos dar mole para os caras não, hein? Isso. Vamos lá. Quer dizer, ele tem muito conteúdo. Você pode não gostar do conteúdo, você pode achar que isso não dá certo no futebol. Cada um tem a sua ideia sobre o que dá certo e o que não dá certo. E acho até que no futebol brasileiro, de fato, muitas dessas coisas podem ser discutidas. Até onde esse tipo de pensamento e esse tipo de técnico vai prosperar. Até onde um outro técnico que tenha outras características melhores de gestão ou de motivação pode prosperar mais do que ele. É uma outra discussão, mas é um fato que a riqueza do ponto de vista tático e de orientação de jogo que o Diniz sempre passa para os seus jogadores é bem maior do que a média que a gente está acostumado a ver nesses intervalos. Rapaziada, os comentaristas da linha de passe da ESPN também falou sobre o clássico entre Corinthians e Palmeiras que vai acontecer nesse domingo. Dá uma atenção. Eu acho difícil não escalar pelo menos um atacante de velocidade, além do Yuri, como atacante, e aí o Kaique deve ser o principal candidato. Eu acho que é importante, assim, vou ser bem racional. Sei que o futebol na prática não funciona assim. O Corinthians vai enfrentar, no final de semana, um time que tem um treinador há anos, que é melhor em quase todas as posições, que está muito mais bem resolvido nas suas questões táticas, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que tem como objetivo, quem sabe até, abrir uma vantagem maior contra o Flamengo, que o Flamengo também tem um jogo bem difícil no final de semana. E as chances
por isso do Palmeiras são maiores. Isso aí é muito claro, é muito óbvio, tá? Dito isso, é um clássico. E isso diminui muitas vezes as diferenças. Então, assim, eu sei que a expectativa depois da vitória do Corinthians hoje é muito alta, mas, para mim, a pressão maior, os dois estão pressionados pelo clássico, está em cima do Palmeiras. Porque o Palmeiras sonha com coisas maiores, porque o Palmeiras está num outro estágio como instituição, clube, na montagem e execução do seu futebol, se comparado ao Corinthians. Então, eu entendo que o corintiano tem expectativa, o Corinthians pode ganhar o clássico, repito, é um clássico, é um jogo especial, outras coisas entrou em campo, o Palmeiras taticamente fez jogos apenas razoáveis contra a Bahia e contra a Júnior Barranquilha, mas ganhou ambos. Não perdeu? Não, ganhou. Empatou um e ganhou outro. Ele foi empate. Arranca gols na técnica, arranca gols na força, arranca gols em jogadas coletivas, como foi o golaço, por exemplo, em Salvador, do Flaco com o Arias. Então eu acho que o corintiano, obviamente, tem que torcer, o time pode ganhar, pode conseguir o resultado, mas sendo bem realista, a chance do Palmeiras me parece maior. Sim. Fala, Marra. Não, sim, eu acho que dá para tirar pouquíssimas conclusões do jogo de hoje, pensando copiar e colar para o fim de semana. Uma pergunta, não consigo. O time tem que ser mais Diniz ou tem que ser mais parecido com hoje na ideia de jogo? Acho que não dá Eu tempo acho- de ser Diniz. Porque o Eu Palmeiras acho quer que ser atacado. também você não sabe vai dar disso? muito tempo. O Palmeiras quer ser atacado. E o Diniz sabe disso. Então, eu acho que, mesmo jogando em casa, eu acho que o Corinthians vai ser... Não é que o Corinthians vai ficar lá atrás, mas o Corinthians vai ser mais reativo, Eu também acho. mesmo jogando em casa. A impressão que eu tenho é que uma parte do trabalho para o Palmeiras em relação à postura já está feita. O Palmeiras vai enfrentar um time em início de gestação. E o resultado de hoje foi bom para, pelo menos, dar tranquilidade no ambiente do Corinthians, com torcida, com confiança dos jogadores, dias antes de um clássico como esse. O jogo é em casa, quando o Corinthians vai mal, a casa pode pressionar para o lado errado, embora a torcida do Corinthians, diga-se, né, a bem da verdade, não atrapalha o time durante o jogo e não vai fazer isso, em especial numa noite de... O resultado de hoje vai dar uma Palmeiras. turbinada na torcida no Sim, clássico, que estava desanimado. Sim, mas o Abel sabe que vai enfrentar um time que muito provavelmente vai tentar fazer coisas para as quais não está preparado, porque não tem como estar. E o Diniz contra o Palmeiras vai ter que improvisar novamente. Ele vai lançar mão de alguns elementos que ele considera importantes, que fazem parte do manual dele, etc. Mas não vai tentar implementar contra o Palmeiras um modo full Diniz. Sim. Não tem como. Não dá tempo. Eu Não lembro... sei nem quando vai ser esse modo full Diniz. Eu lembro da estreia do Diniz no Fluminense contra o Palmeiras no Allianz Parque. E naquele dia houve tentativa de sair jogando curto diversas vezes. E houve alto risco. O Palmeiras roubou algumas bolas, poderia ter feito 1, 2 gols. Se não me engano, aquele jogo terminou em empate. E foi interessante porque os jogadores do Fluminense, no primeiro jogo do Diniz, já tentaram interpretar algumas das ideias dele com confiança. Se não foi o primeiro jogo, foi o segundo, alguma coisa assim. Eu acho que foi a estreia do Diniz, daqui a pouco a gente checa isso. Foi? Só que eu acho que agora a situação é diferente, embora o adversário seja o mesmo, seja o segundo jogo do Diniz e não o primeiro. Rapaziada, o craque Neto falou do Hugo Souza. O Hugo Souza na seleção brasileira. É o melhor goleiro do Brasil. Outra coisa, o que o Hugo Souza fez mostra que ele tem que ser o titular da seleção brasileira. Pode botar aí, Gabriel. O Hugo Souza é 1 milhão de vezes melhor que o Alisson. É 1 milhão de vezes melhor que o Ederson. 1 milhão de vezes melhor que também esse pé de rato que é o Bento. Então, a verdade, os 3 goleiros para mim na seleção brasileira: Hugo Souza, Carlos Miguel e o Fábio do Fluminense. Esses 3 goleiros deveriam ir para a Copa do Mundo. Carlos Miguel, Hugo Souza e o Fábio do Fluminense. Vamos lá então, que jogaço do Corinthians. Hugo Souza, para mim, o craque perfil líder do Júnior, que fez 20 anos. E Roberto, 81 gols. Me passou. Fiquei orgulhoso de você, Roberto, que você passou o número de gols que eu fiz do Corinthians. Depois, quem jogou muito? Ranieri. No segundo tempo, Garro. 2 toques de maestro. E é assim que você tem que jogar.
Garro, metendo a bola e deixando o Yuri Alberto na cara do Kaique, primeiro gol da Libertadores desse ano de 2026. E parabéns ao Fernando Diniz, que deixou um time organizado, coisa que não tinha, e outra coisa, fez 2 gols, poderia ter feito 5. E aí, se preparando para enfrentar os caras, que é o Palmeiras, lá na Neoquímica Arena, com 50 mil pessoas. A estreia do Fernando Diniz e do Corinthians depois do primeiro jogo da Libertadores. Muito obrigado pela audiência da Rádio Craque Neto, Euro 17. É nóis, Corinthians, e feliz, Yuri Alberto, que você passou o número de gols que eu fiz com a camisa do Corinthians. O que você enxergou do que estava sendo feito antes e do que você acha que pode aprimorar nesses 2 jogadores pro rendimento que eles tiveram hoje? Obrigado. Na realidade, eu acho que a posição do André, que ele sente mais conforto e onde ele tem, eu acho, uma projeção de carreira ainda maior do que já estava sendo, é nessa posição. Acho que ele é um camisa 8 clássico e é meio que o futuro dele, para mim, é brilhante. Esse menino vai aproveitar enquanto ele está aqui para ajudar o Corinthians. Mas eu acho que ele só vai evoluir. Tem muita força, tem técnica, é muito dinâmico e consegue correr o campo todo com muita desenvoltura e tem a cara do Corinthians também. Em relação ao Garro, eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava um tempo, eu sei que ele estava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. Eu acho que ele é muito talentoso e vou fazer de tudo que eu puder para poder deixar ele com a vontade no jogo e inserindo cada vez mais nas ideias que eu penso sobre futebol. E a gente tem tudo para ter uma relação muito boa, não só fora do campo, que a gente já começou com essa relação, mas na questão esportiva mesmo. É um jogador que eu tenho um respeito muito grande, porque jogar contra sempre foi difícil, muita criatividade, e ele também é um jogador que trabalha muito. Então ele tem tudo aí para voltar, não. Eu acho que ele já começou hoje a mostrar que ele pode voltar a render tudo aquilo que ele sabe. É isso aí, rapaziada. Eu quero saber a sua opinião, mano. A sua opinião aqui no canal é fundamental, mano. Papo reto, essa última frase aí do Craque Neto falando do Hugo Souza, mano. Eu concordo muito com o Craque Neto, pô. O Hugo Souza, mano. Nossa, que goleiro, pô. Mano, e tem corintiano ainda que... Ó, os anticorintianos que falam mal do Hugo Souza, até entendo, pessoal. Tá ligado? Agora, uma coisa que eu não aceito, mano, é corintiano, mano, falar mal do Hugo Souza, pô. Cê é louco, mano. O cara é o melhor goleiro do Brasil disparado, pô. Não tem goleiro melhor do que o Hugo Souza. Mano, o pessoal fica pegando no pé porque ele não sabe jogar com o pé, né, rapaziada? Mas o pessoal não entende que o goleiro, mano, o goleiro é com as mãos, não é com o pé, pô. Que adianta sair bonitinho com o pé e não conseguir dar uma ponte? Mano, o Hugo Souza fez cada defesaça, mano. Papo reto. Mano, e também o Yuri Alberto. O Yuri Alberto deveria ir pra seleção, mano. Que o moleque é esforçado, mano. Papo reto, esse cara fica comentando do Neymar na seleção. Neymar não consegue nem andar nem em linha reta, rapaziada. Agora caralho, como esqueci o nome dele, mano? O Yuri Alberto, pô. O Yuri Alberto, cê é louco, mano. O moleque corre pra caramba. Os gols mais fáceis ele perde. Agora os mais difíceis ele faz. O problema do Yuri Alberto é o difícil, porque o problema do Yuri Alberto é o fácil, porque o difícil ele faz, certo? O Garro também, rapaziada, jogou muito no papo reto, mano. Nossa, mano, esse é o Garro, o 10 que nós via jogando, papo reto, mano. O cara joga pra caramba, deu 2 passes sensacional. 2 assistências sensacional de craque, de gênio, rapaziada. O André Negão também jogou pra caramba, o André. O moleque lá também, o Kaique. Kaique fez o golaço, pelo amor de Deus. Parecia o Romarinho, hein, mano. Lembrou o Romarinho, mano. Que saudade, rapaziada. Mas é isso. Deixa seu like, se inscreva no canal. Deixa aqui sua opinião, o que você achou do jogo. O que você achou dos comentários aqui da grande mídia brasileira. Se puder hypar o vídeo, pessoal. Mano, é fundamental, mano, você hypar o vídeo. E é de graça, fica perto dos comentários no celular assim, ó. Você joga pro lado, aí você hypa. Assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. E eu tô no rumo a 3.000 inscritos, pessoal, no canal, certo? Tamo junto, é nóis. É só o começo.